Graças e paz, boa noite. Hoje a gente estava querendo fazer bem com cara de célula mesmo. Na realidade, semana passada, quando a gente trouxe a live, a célula ela estava com uma cara de pregação, né? E eu queria hoje que vocês estivessem participando e a gente estivesse comentando. E a gente vai começar logo com uma pergunta, logo de cara, né? Como está a sua fé diante de tudo isso que a gente está passando? Como está a sua fé diante de todo esse momento de crise, esse caos instaurado? Como é que está a tua fé com relação a isso? E eu queria que você colocasse isso nos comentários aí, porque a gente vai estar orando por você, a gente vai estar ajudando a passar alguma coisa de Deus nesse momento para a tua vida, para que faça a diferença. Não adianta eu conhecer a Deus e não trazer Ele para você. Não adianta eu conhecer a Deus e não te mostrar do que Ele tem poder, do que Ele pode fazer, qual é a diferença que Ele pode ter na tua vida. Mas eu quero que você saia daqui hoje, que você termine essa célula virtual com o entendimento de que você pode muito no Senhor, que Deus é contigo, que Ele vai fazer a diferença na tua vida, que é Ele que nesse momento de crise vai te sustentar, vai te segurar, vai te orientar. Tá? Eu quero estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, conectados em Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar louvando a Ti, Senhor, de estar falando da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão, ainda que distantes, Senhor, fisicamente, Senhor, mas Tu tem nos unido, ó Deus. Então, Senhor, nesse momento, Senhor, usa-me como Tu quiseres, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, flua da melhor forma possível, Senhor. Eu não tenho, Senhor, aquilo que os Teus filhos querem, mas Tu tens, Senhor. Algo que possa acalentar o coração dos Teus filhos. Algo que possa, Senhor, encontrar morada nesses corações. Esquadrinha o coração de cada um deles, Deus, para que possa receber o melhor de Ti, Deus. Espírito Santo, nosso amigo, passeia à vontade por essas casas aqui representadas, Senhor. Passeia à vontade por essas famílias. Toca com o Teu Santo Espírito em cada um deles. Troca a guarda de anjos, Senhor, de cada uma dessas casas, Senhor. Coloca a mente dos Seus filhos nesse momento, cativa a Tua palavra, Senhor. Que nenhum roubador da Tua palavra venha atormentar nesse momento, Deus. Que a Tua palavra tenha livre curso, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, Pai. Certo da vitória, em nome de Jesus. E a gente ia falar sobre como está a sua fé diante de tudo isso que a gente tem passado. E eu queria ler um salmo aqui, o Salmo 91, né, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você diz: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com seus pés esmagará o leãozinho e a serpente. E Deus diz, quem diz? Deus. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91. É um salmo que te fala sobre o carinho do Senhor em te guardar, o carinho do Senhor em te proteger. E nesse momento, são momentos de angústia, a gente tem buscado muito, ou algumas pessoas têm se voltado para o Senhor por causa do medo, por causa do pânico. E eu quero trazer algumas coisas importantes para você nessa noite. Deus não criou a nossa terra para passar por caos. Deus não criou a nossa terra para a gente passar por dificuldades. Deus não criou a nossa terra para a gente passar por coisas ruins. Não foi esse o intuito de Deus. Mas Ele falou na sua palavra.
No mundo você terá aflições. É necessário que você tenha aflição, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Se todas as coisas fossem fáceis, se todas as coisas estivessem à nossa mão, a gente nunca ia ser preparado ou capacitado, ou a gente nem lembraria que Deus existe. E é nesse momento que a gente precisa entender que quem vai te socorrer é o Senhor. No momento da tua tristeza, no momento da tua tribulação, no momento da tua dificuldade, quem vai estar ali do teu lado é o Senhor. A gente tem uma pessoa na nossa célula aqui, Tininha, que está assistindo aí. Tininha é fantástica. Tininha passou por alguns problemas e passa por alguns problemas com relação a uma doença. E todas as vezes que ela vai no médico, o médico diz, olha, você tem que operar de novo. Ela diz, tá bom, eu vou, mas eu não vou sem o Senhor. Quando ela fala, ela chega para Deus e fala assim, Senhor, eu não vou sem você. Se tu quer que eu entre naquela sala, vai comigo. Isso é entender quem é o Deus que a gente serve. Isso é entender que Deus está ali justamente no momento para te socorrer, para fazer a diferença na tua vida. E a gente precisa ter esse entendimento todos os dias. A gente precisa ter esse entendimento sempre. A gente precisa ter esse entendimento nas mínimas coisas, não só nos momentos de angústia. E lembre-se uma coisa, as coisas estão em crise, está ruim, vai ficar ruim para um monte de gente? Vai. Mas, contudo, lembre-se de uma coisa, você é um cidadão dos céus, você não é um cidadão dessa terra. E no céu não tem crise. Entende isso? Você é filho de Deus e Deus tem as ferramentas certas para você viver, passar por essas crises. A crise, ela é aqui. E se a gente pegar a Bíblia, você vai ver que o povo de Israel passou por um monte de crises. Quantas crises foram passadas, quantas dificuldades foram passadas? Por que nesse momento você está tão angustiado assim? Porque a última crise é sempre a pior. É aquela do qual você se lembra. É aquela crise do qual você está passando. E a gente pode entender isso aí de uma forma. Às vezes você está com uma dor de cabeça nesse momento. Essa, nesse momento, é a tua pior dor de cabeça. Porque você não lembra daquilo que você já passou, você não lembra daquela angústia que você já teve, você não lembra das coisas que aconteceram lá atrás. O que está ruim agora, nesse momento, para você, é a pior coisa. Então você tem que estar ciente que Deus tem que estar contigo a todos os momentos. Você tem ferramentas para vencer em Deus. Vencer todas essas aflições, vencer todas essas coisas. Mas é necessário que você creia. É necessário que você faça algumas coisas. E eu queria te dar hoje 3 sugestões ou 3 condições para a gente vencer essas batalhas todas que estão no Salmo 91, que a gente leu ainda há pouco. Primeira coisa é você tomar posse e fazer do Senhor o teu protetor. Confiar em Deus não significa que você vai abusar e não vai tomar certas precauções. Precisamos ter fé e fazer a nossa parte. Confiar em Deus é algo que você tem que entregar as coisas na mão dele. Uma vez feita a nossa parte, devemos crer e descansar no Senhor. Muitas das vezes eu falo a respeito de algo que eu ouvi uma vez, né, uma história que conta que tinha um rapaz em cima do alto de 2 prédios. Quem já participou comigo das células, eu já mencionei isso algumas vezes. Um rapaz está no alto de um prédio enorme com um cabo de aço ligado de uma ponta a outra. E aí ele está lá naquele cabo de aço e ele pergunta, olha, quem crê? Quem crê que eu vou de um lado para o outro, de olhos vendados, andando nesse cabo de aço? E a multidão lá embaixo dizendo, nossa, nós cremos, nós cremos. E depois ele consegue passar. Na volta ele fala, quem crê que eu consigo voltar de bicicleta, de olhos vendados, em cima desse cabo de aço? E a multidão diz, olha, eu creio, nós cremos, nós cremos. Então ele vai passar a terceira vez. Quem quer que eu consigo passar de bicicleta, de olhos vendados pelo cabo de aço, com 2 pessoas numa cadeira em meus ombros? A multidão, nós cremos, nós cremos. Eu preciso de 2 voluntários. Voluntários? Ei, voluntários? Não tem voluntários. Porque acreditar em Deus é fácil. Acreditar em Deus não lhe requer esforço. Confiar é entregar a tua vida na mão dele. É entender que, independente das circunstâncias, você vai vencer. Porque a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então você precisa tomar posse daquilo que a palavra de Deus tem. Só que às vezes você nem conhece essa palavra, você não usa essa palavra como uma verdade na tua vida, então você não toma posse daquilo. Você não abraça essa verdade. Você não mostra aquilo, você não toma posse daquilo. Deus deixou a palavra dele para mim, para você, para qualquer pessoa.
Só que você não conhece nem aquilo que você tem direito. E você não toma posse. Você não pega aquilo para você. É necessário que você conheça aquilo que o teu Deus te prometeu. É necessário que você conheça aquilo que o teu Deus tem para a tua vida, para que você possa tomar posse daquilo para você. Ei, isso para mim é uma verdade absoluta. É isso que eu quero. O meu Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Então eu sou mais do que vencedor. Agora, você vai afrontar o teu Deus? Você vai fazer um culto, vai ficar no meio de aglomeração, você vai para uns lugares onde estão pessoas, porque sabe que ele é o teu escudo. É para você tomar suas precauções. Álcool em gel, evitar lugares lotados, tentar, para fazer tudo aquilo. Mas, eu sou autônomo, preciso trabalhar. Cada um sabe onde seu calo aperta, filho. Deus é contigo. Não, o Marquinhos falou para mim trabalhar todos os dias, para mim não andar no trem lotado, porque Deus é comigo, 1000 cairão ao meu lado. Não falei isso não. Depende da tua fé. Depende de como você toma posse da palavra. Depende de como você abraça isso na tua vida. Isso que vai fazer a diferença na tua vida. Então precisamos fazer do Senhor o teu refúgio. Porque se o Senhor não vigiar, em vão vigiam as sentinelas. Deus cuida de você, Deus cuida da tua família, Deus sustenta você. Ele não vai permitir que nada te aconteça. Fique ligado nisso. O segundo ponto é amar ao Senhor acima de todas as coisas. E esse é algo que parece muito fácil, mas as pessoas não fazem. Você tem que procurar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Quando você procura a Deus pelo que Ele é amor. Quando você procura Deus por o que Ele pode fazer, não é amor, é interesse. Você está interessado em alguma coisa. Parece político em época de eleição, que vem te prometendo camisa de jogador de futebol, um monte de coisa, um asfaltozinho no bairro, uma cesta básica, porque ele está querendo o teu voto. Mas se você vai procurar Deus nessa intenção, eu quero que o Senhor me cure neste momento. Eu quero que o Senhor me safe nesta hora. Isso é interesse. Você tem que olhar e entender assim, olha, eu amo ao Senhor. E Senhor, independente das dificuldades que eu tenho passado, eu quero caminhar ao teu lado. Independente das coisas que eu tenho vivido, eu quero andar com você. Eu te amo. E às vezes é difícil a gente falar, eu te amo. Mas eu te amo. Pai, eu te amo, Pai. Eu preciso do Senhor Jesus na minha vida todos os dias. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou errante, então eu preciso que Deus me sustente, eu preciso que Deus me abrace, eu preciso caminhar na presença dEle. Algumas pessoas acham que isso é bobeira. Eu respeito. Para mim, não é. Eu preciso, é uma necessidade minha. Você precisa fazer isso. E aí você vai começar a confiar em Deus. Você não ama Deus verdadeiramente a menos que o tema. E não teme a Deus corretamente a menos que o ame. Entende esse detalhe? Que você não ama Ele verdadeiramente se você não temer, porque o poder está com Ele. E você também não vai temer a Deus se você não amar e não entender quem Ele é na tua vida. Quem ama, confia, e quem confia, entrega. E quem entrega, descansa. Quando você entrega alguma coisa na mão de Deus, olha só, está na tua mão. Entrega a tua vida. Senhor, está contigo. Toma conta. Ajeita os detalhes. Capricha que eu estou precisando. Ajusta. Isso vai te impedir de ter dificuldade? Não. Até porque as coisas que a gente pede ao Senhor, muitas das vezes a gente não precisa nem mais. Se eu te perguntar qual foi a oração que você fez há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, você nem lembra, naquele momento era algo importantíssimo para você. Senhor, eu quero. Mas Ele, como tem o poder de saber o que é bom para os filhos, Ele sabe que aquilo não era bom para você. Que de repente aquilo ia te tirar da presença dEle, ia te afastar dEle. Então Ele permitiu que aquilo não chegasse na tua mão, que você não recebesse aquilo. E você no momento se frustrou. Ou não, porque não era nem tão importante assim. Já não fazia mais importância. E você esqueceu e começou a pedir outra coisa. No momento de outra dificuldade. E você só chega para falar com Ele quando está com dificuldade. Só com dificuldade. Quando as coisas estão boas, você vai agradecer. Quando as coisas estão boas, você vai falar com Ele, Senhor,
Eu quero você na minha vida. Isso são detalhes, você precisa entender que são detalhes. Deus quer te tratar nos detalhes, Ele precisa que você entenda, que as coisas vão acontecer na tua vida conforme você começar a se entregar. Não é colocar na mão dele e no dia seguinte pedir de volta, assim, deixa eu tentar resolver. Não. O senhor não resolveu até agora, essa causa aí é difícil, é algo impossível. Não, deixa eu te dar uma forcinha. Não, que mané forcinha? Aonde Deus disse que Ele precisa de você para resolver alguma coisa? Em que lugar da palavra está dito que Ele precisa de você? Ele só quer que você faça a sua parte. A tua parte é buscar, orar, se posicionar. Se posiciona, porque o restante é Ele que vai fazer. Agora, Ele é um Deus de sempre, não é um Deus de circunstâncias críticas. Ele não é algo que está no supermercado e você vai lá e mete a mão, eu agora preciso disso. Não. Ele está ali o tempo todo. Ele está aí agora contigo. Você falou com ele quando chegou? Você cumprimentou a ele quando chegou do trabalho? Você conversou com ele quando veio do trabalho? Você falou com ele quando estava dirigindo dentro do carro? É isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento. E aí eu vou te falar algo que às vezes vai te chocar. Quem ama confia e quem confia entrega. E quem entrega descansa. Se você ama a Deus, não se preocupe. A Bíblia diz que Ele ama aquele que os amam. Deus ama aquele que ama Ele. Sério. Se você não amar Ele, Ele não tem esse mesmo amor por você. E essas coisas parecem que chocam, mas eu vou te falar o versículo que está isso. Provérbios 8, 16 e 17 diz: por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Esse é Deus. É porque a gente está acostumado com algumas coisas, isso às vezes te choca ouvir uma frase dela. É porque a gente está acostumado com algumas mentiras que durante o longo da vida nos foram colocadas, e a gente aceitou como verdade. Tem duas mentirinhas aqui que as pessoas falam sempre, e você acaba recebendo isso. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Esquece isso. Quem falou isso estava mentindo para você. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho. Então quando as pessoas dizem todos os caminhos levam a Deus, isso está errado. Isso não é uma verdade. Isso é um erro. E o segundo ponto que também vai te chocar: todo mundo é filho de Deus. Errado. Todos são criaturas de Deus. Mas em João 1,10, o verbo, que é Jesus, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Se você não crê em Jesus, não adianta que você não é filho de Deus. Isso é o que eu acredito, é o que está na minha Bíblia. Ah, Marquinhos, eu não congrego dessa fé. Amém. Ah, eu não... Então, pega a tua Bíblia e afasta ela. Você pode acreditar em qualquer coisa, você é livre. Você é livre para acreditar no que você quiser. Eu não estou te obrigando a acreditar em nada. Mas se você se diz cristão, você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia. E se você quer acreditar no que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz que é dado o direito a ser chamado filho de Deus àqueles que creem em Deus. Amém? Temer mais um vírus do que a Deus é uma agressão ao Criador. Se Ele não nos livrar de nada, não vale nada todo cuidado. Você não pode temer mais a um vírus do que a Deus. Você tem que temer ao Senhor. Você tem que se precaver com as coisas que o vírus está aí. É verdade que vai morrer muita gente? É verdade que vai morrer muita gente. É verdade que muita coisa errada vai acontecer? É verdade que muita coisa errada vai acontecer. Vai ter gente que vai passar muita dificuldade. No mundo terei aflições, já falei isso. Mas o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te proteger. Muitas das vezes a gente pede, a gente acha que está faltando coisa na nossa casa. Não, eu tenho passado por privações, dificuldades. A palavra de Deus diz que nenhum justo vai mendigar o pão.
Então, se está faltando alguma coisa para você, você pode ter certeza que não é o essencial. Pode estar faltando o PS4, pode estar faltando o biscoito de chocolate, pode estar faltando o todinho, pode estar faltando o bacalhau, a picanha, mas o arroz, o feijão, as suas coisinhas, as coisas que te sustentam, isso o Senhor Deus não vai deixar faltar nunca. Não deixou na minha vida, não vai deixar na tua vida. Então entenda, quem faz a diferença na tua vida é o Senhor. Porque na realidade nada é seu, porque quando você subir, e eu espero que você suba, você não vai levar nada. Essas coisas vão ficar tudo aqui. Então são coisas que Deus permitiu que você tomasse conta. São coisas que Deus permitiu que você olhasse para Ele durante algum tempo e não para sempre. Então tem que ser do gosto dele. Amar a Deus é um mandamento e tem tanta gente que ama tanta coisa e não ama a Deus. Qual tem sido o teu foco diante da crise? Você tem amado a Deus acima da crise? Tem amado? Bota uma coisa na sua cabeça. A crise é temporária. O seu Deus, o nosso Deus é eterno. O nosso Deus é eterno. Essa crise é passageira. Eu no dia coloquei lá no Face, algumas pessoas não entenderam, porque as pessoas estão dizendo, por causa de um mantra, as pessoas vão copiando tudo e vão postando coisas que nem acreditam ou que não entendem que acreditam, né? Então, botaram um mantra que Chico Xavier botava tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo passa. E isso não é bíblico. O que é bíblico é o seguinte: tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. Então, quando você fala que tudo passa, tudo está passando. Não, negativo. Se está passando por alguma coisa, essa circunstância vai passar. Mas a palavra de Deus fica. E se está passando por alguma coisa, tenha certeza que isso aí vai deixar marcas em você, para que você aprenda que você já passou por aquela dificuldade, para que você entenda que essas marcas estão aí, não são à toa. Cada cicatriz diz a que veio. Quando você olha para uma cicatriz, você lembra como é que foi o corte, como doeu. Ei, eu não posso mais fazer isso. Sabe como é que você pode aprender as coisas com uma facilidade incrível? Como é que uma criança sabe que uma panela com água fervendo, uma panela no fogo com água fervendo, queima a mão? Se você colocar a mão numa panela com água fervendo, que ela queima a mão. Você tem duas maneiras de saber. Uma é se alguém te disser, olha, não bota a mão aí não, que isso queima. A segunda é se você colocar a mão na experiência. E é o pior método. É saber, aprender, sentindo dor. Então, se você está passando por uma crise e está tendo uma dor, aproveita essa dor para aprender e para mostrar a outras pessoas que não é para botar a mão. Vai se queimar. Entendeu? Não é para botar a mão. Então, aprenda. Está passando por uma crise? Aprenda. Está passando por uma crise porque é uma crise mesmo ou porque você se enrolou na mordomia das coisas que Deus te deu? Gastou demais ou está ganhando menos? Começa a entender isso. O Senhor tem te dado provisão. Ajusta. Controla. Seja um bom mordomo das coisas de Deus. Vai ajustando. Entenda. Entenda que Deus é contigo. Está passando por crise? Aprenda. Olhe para essa cicatriz lá na frente e fale, eu passei por isso e não quero passar mais. Eu passei por essas coisas e não quero passar mais. E o terceiro e último ponto, clamar ao Senhor por socorro. Esse é o ponto. Fazer do Senhor o nosso protetor é amá-lo acima de todas as coisas. E amá-lo acima de todas as coisas não isenta da necessidade de orarmos e clamarmos por socorro. A oração é um método que Deus te deu para você falar com Ele. Como é que você ouve a voz de Deus? É lendo a palavra dele, é como Ele fala contigo. A oração é como você fala com Ele. É quando você fala com o Senhor. É a maneira de orar. E muitas pessoas às vezes falam assim, olha, eu não sei orar. Eu tenho uma dificuldade enorme, eu não sei orar. Não sabe por quê? Não sabe conversar com um amigo? Não sabe? Está querendo o quê? Uma oração bonita? Está querendo ser como um fariseu? Quer impressionar quem? Oh, meu Deus poderoso, digníssimo, altíssimo, resplandecente. Não. Deus quer que você ore. Senhor, Pai, Espírito Santo, meu amigo, tá ruim para mim. Pô, eu não tenho aguentado. Eu tenho passado por dias de angústia, de aflição. Para qualquer pessoa isso pode ser bobeira.
mas para mim tem me incomodado, tem me angustiado, tem me afligido. Eu não tenho conseguido. Porque às vezes o que você acha que é um problemão, para outras pessoas pode ser algo que tirem de letra. O que às vezes você acha que é algo enorme, para Deus é só uma maneira dele dizer para você, ei, eu te quero perto. Sabe, às vezes eu coloco o Igor de castigo, e às vezes eu fico pensando assim, cara, por que ele está passando por aquele castigo? E ele fica ali com a cara moada, e eu tenho a vontade de tirar, mas ele precisa passar por aquilo para que ele possa aprender. Entende isso? Que você precisa passar por algumas coisas que você possa aprender. Aprender o quê? Aprender a se voltar para Deus. Aprender a assistir uma célula. Aprender o quão importante é a convivência numa igreja. Aprender a viver em comunhão na casa do Pai. Todo mundo... eu queria tanto... Agora, faltavam os cultos direto, né? Agora que não pode ir, eu queria tanto que tivesse. Tô com a saudade do bispo, tô com a saudade. Tava faltando direto, cara. Não vem há um tempão. E agora vai vir na cara de pau dizer que tá com saudade? Então Deus permite que algumas coisas aconteçam para que você valorize. Para que valorize aquilo que você já tem. Você sabe quando você vai valorizar a parte quando você acorda de manhã, abre os olhos e enxergar o dia que você conversar com um cego? Ou o dia em que você está amarrado em nome de Jesus, não puder mais enxergar. Então, às vezes, Deus vai permitindo que algumas coisas aconteçam na sua vida, para que você entenda onde Ele quer te levar, para que você entenda que o teu lugar é no centro da vontade dEle, não da sua. Entendeu? E aí a gente tem que passar por um monte de barreiras. Você às vezes não quer se aproximar mais de Deus. Por quê? Eu não quero mais me aproximar, eu não me aproximo, porque não é minha hora. Porque eu nasci assim, eu já aprendi tanta coisa, eu vivi a minha vida inteira assim. Não, você pode mudar. A única coisa que Deus quer é que você se aproxime dele, é que você tenha intimidade. Eu mudei e me aproximei mais de Deus quando senti que as coisas não me supriam. Que o que me traz intimidade com Deus é falar com ele. Deus vai colocando algumas pessoas que às vezes você vai olhando e em um momento, uma fala, um ponto de sabedoria, vai trazendo aquilo, vai agregando coisas na tua vida. Vai mostrando para você o quanto você tem que mudar, onde você tem que ajustar, o que você precisa fazer. E esse é Deus. Ele está transformando essa situação para que você possa entender que Ele está no controle. Já viu que as pessoas estão tentando se voltar para Deus correndo? Sabe por quê? Porque entenderam que não é o dinheiro, não é o seu status, não é o seu nome, não é a sua posição social, não é o que você tem, não é onde você está. Não, é Deus. Deus em um minutinho virou assim e falou assim, acabou. Junta todo mundo para dentro de casa, ninguém vai assistir mais nada, não vai a culto, não vai a lugar nenhum. Tem um vírus aí. E as pessoas estão cantando louvores na janela, acendendo luzinha, rezando, buscando, se associando, assistindo todas as lives do mundo, fazendo um monte de coisa que nunca fizeram. Nunca fizeram. Por quê? Porque estão com medo daquilo que não conhece. Mas isso aí é só Deus te chamando. Ei, filho, sabe esse monte de coisa que eu já te dei? Você lembrou de agradecer? Você lembrou de passar isso para outras pessoas? Você lembrou de compartilhar toda essa riqueza que eu te dei? Você lembrou de ter um coração generoso? Você lembrou da minha casa, da minha obra? Você lembrou das minhas pessoas? Você lembrou do meu povo? Eu postei no outro dia algo porque eu tenho ficado preocupado com o que as pessoas têm falado de alguns pastores que têm vindo a público pedir dízimos e oferta. Gente, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Se uma igreja só vive de dízimos e ofertas, se as pessoas não estão indo lá, tu sabe que o último lugar que o crente se converte é no bolso, infelizmente. Como é que essas pessoas que vivem, principalmente as igrejas pequenas, que às vezes tem um zelador, um funcionário, ou o pastor que é pastor em tempo integral e vive daquilo ali, vive de quê? Vive como? Ele é homem de Deus o suficiente para trazer uma palavra de vida para a tua vida, quando você está num momento de angústia, precisando de um emprego, e você chega assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta, você crê naquela palavra e as coisas acontecem e acaba
se tornando uma verdade na tua vida, aí ele é homem de Deus. Para que você seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, aí ele já não é mais homem de Deus. Já não serve mais. Então me preocupa muito nesse tempo de crise as igrejas também, assim como o comércio. Né? Essas coisas todas a gente precisa ajustar, é um pouquinho de cada coisa. Temos que ter bom senso. É uma época de crise, muitas coisas ruins vão acontecer. Algumas pessoas vão quebrar, algumas pessoas vão se afastar de Deus, algumas pessoas vão morrer, algumas igrejas vão fechar, isso é notório. Vai acontecer. Mas precisamos nos resguardar. E aí vai acontecer por quê? Você não falou lá em cima que Deus vai me proteger, que Deus vai me guardar? Sei. Deus vai te proteger e Deus vai te guardar. Mas eu não sei qual é o propósito de Deus tem na tua vida. Se Ele quer permitir que você passe por alguma aflição, para que você entenda. Para que você entenda que Ele está no controle. Será que isso ainda não foi o suficiente? Deixa eu permitir que meu filho fique um pouquinho mais na aflição, para que ele volte para mim. E a gente precisa clamar, orar, precisa se humilhar, orar. A oração é uma tremenda ferramenta divina. A oração muda as coisas. A oração alivia o sofrimento. Você concorda comigo? Que a oração é algo fantástico, que a oração tem poder? Concorda que a oração tem poder? Você acredita verdadeiramente no poder da oração? Acredita? Se acredita, por que você ora tão pouco? Quanto tempo você tirou de devocional hoje para orar? A gente diz que acredita muito no poder da oração, acredita no poder que Deus tem para te ouvir, para fazer as coisas, mas quanto tempo você tirou hoje para orar? Nós acreditamos no poder da oração, mas não vivemos o poder da oração. Nós acreditamos naquilo que Deus pode fazer como resposta de oração, porque Ele diz, tudo aquilo que pedires em oração, eu vou fazer. E aí você não ora. Então, quando você não ora, você quebra um protocolo. Acredita no poder da oração? Ora mais. Joelho no chão. Eu tenho uma amiga, um casal, e eles estavam tendo um problema com o filho. E uma vez eu fui visitar, que eles se mudaram para Petrópolis. E eu cheguei na casa do Léo e da Dani, e a Dani virou para mim assim, meu líder, você não vai orar? Na hora de ir embora. Eu falei, não, quero que você ore. Ela, antes de orar, eu queria falar para você um propósito que eu tenho feito de oração, porque o meu filho, o Léozinho, ele tá se afastando de Deus. O meu filho está andando por maus caminhos e tal, e eu lembro da vez que você, no caso era eu, deu uma Bíblia para ele estava uma bênção, era adolescente, mas agora tem conhecido as coisas do mundo e tem se afastado. E aí eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, estou orando e jejuando, como você falou comigo. Eu falei, glória a Deus, é assim que Deus vai fazer. Isso, como é que você está fazendo? Eu oro todos os dias, de 6 às 6:30 da manhã, e aí eu faço um jejum de café da manhã. Eu falei, que bom. E aí, meio-dia a meio-dia e meio, eu entrego meu jejum. Meio-dia eu entrego meu jejum e oro de meio-dia a meio-dia e meia. Falei, legal. E quando dá 6 horas da tarde, eu oro de 6 às 6:30. Falei, que mais? E quando dá meia-noite, eu oro de meia-noite a meia-noite e meia. 2 horas por dia. Eu já choquei naquela hora. Eu falei, Senhor, que mulher de oração é essa que eu transformei, cara? Que joelho no chão é esse? Como é que essa mulher se tornou? Eu falei, caramba, e quanto tempo é esse teu propósito? É 1 mês? Ela, não, até ele se converter. Tem noção do que é isso? Você fazer jejum de café da manhã e orar 2 horas por dia pela vida do teu filho, pela conversão do teu filho, por tempo indeterminado, até que Deus cumpra a promessa. E tu sabe o que aconteceu? Eu preciso te dizer o que aconteceu. Tu tem certeza que eu preciso te dizer o que aconteceu? Ele se converteu, é claro que se converteu. Não tinha como não se converter. A gente está falando de um Deus poderoso, que se você não quiser abrir a Bíblia toda ou não ler nada da Bíblia, se você quiser abrir o primeiro capítulo e o primeiro versículo que diz, e Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia. Olha de quem a gente está falando. A gente está falando de Deus. Tu acha que a conversão de uma pessoa não é fácil? Lógico que é fácil. Se ele conseguiu fazer tudo, fazer onde você está pisando, fazer onde você está tocando, fazer o ar que você está respirando, fazer a água que você está bebendo, transformar o mundo inteiro, ele não vai conseguir fazer isso? Ele não vai conseguir te converter? Não vai conseguir converter o teu marido, o teu filho, a pessoa que você está orando? Lógico que vai. Só que a oração não é por imposição.
Quando você ora a Deus, Deus vai lá e tira as vendas dos olhos para que a pessoa possa enxergar o que é verdadeiramente as coisas. E assim, com o tempo, pode ficar tranquilo. Vai haver conversão. Não deixe para depois. Poupe sofrimento. Levante-se, ore, clame e Deus vai te ouvir. Estamos chegando ao final. Deus não quer que dependamos dele somente nos momentos de crise. Ele quer que dependamos dele cada vez que respiramos. Buscar, adorar ele sempre em todos os momentos. E nos dias de caos, que são os dias de hoje, Deus precisa de um povo corajoso. Eu decidi assumir uma postura de, como servo do Senhor, resgatar e alcançar vidas que estão sedentas pela palavra de Deus. Eu creio que nosso Deus é tão poderoso que ele faz o que ele quer, a hora que quer, como quer e não deve satisfação. Mas ele consola os teus. Ele vai mandar o Espírito Santo para te consolar. Nos dias de caos, precisamos ser esse povo corajoso. Eu quero que você seja esse povo corajoso. Eu quero que você tome a frente. Eu quero que quando as pessoas estejam desesperadas na rua, precisando de uma palavra, de alguma coisa, você seja o primeiro a falar: ei, não, peraí. Ei, eu ouvi algo a respeito do Salmo 91, eu não lembro direito como é que é, mas é algo como aquele que habita na sombra do Altíssimo, do Onipotente. Eu ouvi alguma, deixa eu procurar aqui no meu celular, eu ouvi, mas tem uma palavra de Deus que serve para nós nesse momento de angústia, nesse momento de aflição, e você vai ser um canal de bênção, entendeu? Você é um canal de bênção, você é um agente de milagre, você é um povo corajoso. Esse povo é a igreja de Deus na terra, e você é essa igreja, uma igreja que ama, que se importa. E aqui no final da ministração estava uma pergunta: você faz parte dessa igreja? E eu não quero perguntar, eu quero afirmar. Você faz parte dessa igreja. Você é um filho amado de Deus. Você é alguém que foi levantado nessa geração para fazer a diferença. Começa a abrir tua boca, começa a profetizar, começa a falar das coisas de Deus. Agora não é o fim. Essas coisas que estão acontecendo não é para a morte. Essas coisas que estão acontecendo é para chamar o povo para o arrependimento. Essas coisas que estão acontecendo são para chamar o povo de volta. Para que as pessoas entendam que eles precisam se converter, se desviar dos seus maus caminhos, começar a quebrar velhas associações. Não, eu sou crente que época? Não, eu sou crente nesse pedacinho da crise. No resto do ano eu não sou crente, não. Não, eu sou crente agora, mas eu agora nessa parte eu não sou, não. Não, eu sou... Não! Ou você é cristão ou você não é cristão. Não tem um meio termo, não tem um em cima do muro. Não tem vender, negociar princípios. Não venda nem negocie princípios. Você é filho de Deus. Você crê, então você é filho de Deus. A você foi dado o direito de ser filho de Deus. Então você toma posse daquilo e mostra para as pessoas que a glória de Deus vai se manifestar através de você. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada um dos teus filhos que estiveram aqui, Senhor, que estiveram assistindo, Senhor, que vão assistir depois, Senhor. Eu quero, Senhor, nesse momento que você envie um anjo seu para visitar cada uma dessas famílias aqui representadas, ó Deus. E eu não sei do que teus filhos precisam, Senhor, mas tu sabe, Deus. Eu não sei se é uma cura física, Senhor, da qual o meu pai tem tanto pedido esses dias, Senhor. Tem revelado tanto sofrimento, com uma dor de cabeça, com algo que não tem passado, Deus. Eu quero estar colocando a vida dele aqui nas tuas mãos, Senhor. Eu quero estar colocando, Senhor, que você dê uma noite de sono tranquila a ele, Senhor. Eu, como profeta, Senhor, eu determino e falo, Senhor, que vai haver cura, Senhor. Eu não acredito só no poder dos remédios, Senhor. Eu acredito no poder da tua mão. Eu acredito no poder do teu toque, Senhor. Então envia um anjo lá na casa dele agora, nesse momento, Senhor. Potencializa coisa dos remédios, Senhor. O poder daqueles remédios, para que seja a dosagem certa. Não a dosagem que os médicos querem, Senhor, mas que o organismo dele receba a porcentagem que tu quer que ele receba, Senhor. De igual forma, Senhor, visita cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Cada uma dessas famílias, Senhor. Aquelas que necessitam de consolo, que entre com consolo, Pai. Aquelas que necessitam de esperança, Senhor, que tu envie esperança, Senhor. Aquelas que necessitam de cura, Pai, que tu traga a cura, Pai. Mas, sobretudo, mostra aos teus filhos o teu poder, Deus. Mostra ao teu filho, Senhor, a tua glória aqui na terra, Senhor.
Cobre os teus filhos com teu sangue e mostra a eles, Senhor, que eles estão protegidos em meio a todas essas angústias e aflições. Mostra aos teus filhos, Senhor, que eles são teus queridos, que eles são especiais. Mostra aos teus filhos, Senhor, que tu os amas, Senhor, e quer que eles venham e se aproximem do jeito que estão, Senhor. Não porque tu concorda na maneira com que eles vivam, ó Deus, mas que tu pode mudar e transformar cada uma dessas vidas. Dai-nos uma noite de sono restauradora, Pai, onde cada noite, cada hora de sono dormida equivale a 1h30. E que possamos amanhã termos um dia, Senhor, de vitória e nos sentirmos debaixo das tuas asas. É assim que eu te oro e profetizo, Deus, pelo sangue do teu Filho amado Jesus. Amém e amém.